Capítulo 14. Vultos da História Naval. Pedro Gomes dos Santos Filho, capitão de mar e guerra, Ref, professor de operações navais da Escola Naval. Almirante Tamandaré, detalhe. Autoria, Miranda Júnior, acervo da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, DPHDM, Rio de Janeiro. Portugal, particularmente considerando a sua diminuta população, é um interessante caso de sucesso empreendedor, pois construiu seu império ultramarino fundamentado, em boa parte, na visão de futuro, na ousadia, na superioridade em pesquisa e na acumulação e aplicação de conhecimentos, bem como na capacidade de manter os agentes do governo trilhando os caminhos do que hoje poderíamos chamar de objetivos nacionais permanentes. Tais indivíduos, no instante preciso, souberam dar ordens apropriadas no interesse de Portugal. Tendo sido o empreendimento português desenvolvido predominante em área marítima, é evidente que o mar, e, por extensão, os rios que penetravam a extensa massa continental, tornar-se-ia cenário de grandes feitos na história do Brasil, desde o período colonial. Sendo que muitas dessas proezas foram realizadas por heróis anônimos que, mais tratam pelo mar que outros, de onde adquirem muito proveito e honra, e também correm ventura de perderem tudo isso, pois as batalhas no mar oferecem a morte sem nenhum refúgio. Ante muitas confusões e angústias, como registrou Fernando de Oliveira, em Arte da Guerra do Mar, em 1555. A relevância deste cenário e os grandes feitos dos homens que nele atuaram prosseguiram ao longo do Império e da República, consolidando o nosso território e defendendo os interesses da nação. Após o descobrimento, aproveitando-se da pouca atenção que Portugal fazia da nova terra, tendo em vista os lusos estarem envolvidos com as lucrativas Índias, começaram as incursões de navios estrangeiros nas costas do Brasil, explorando as riquezas locais. Buscando coibi-las, Portugal enviou 2 expedições militares, denominadas Expedições Guarda-Costas, ambas comandadas pelo fidalgo português Cristóvão Jacques, respectivamente em 1516 e 1526, as quais se mostraram insuficientes para reprimir a ação estrangeira. A situação melhorou com a ocupação da terra, a partir de 1530, após a vinda da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Entretanto, os ataques de piratas e corsários franceses, ingleses e holandeses às cidades brasileiras litorâneas persistiriam por todo o período colonial. Os êxitos comerciais dessas incursões acabaram por despertar o interesse estrangeiro por uma ocupação permanente das terras brasileiras. Surgem, então, as invasões francesas no Rio de Janeiro, França Antártica, e no Maranhão, França Equinocial, e as holandesas, na Bahia e em Pernambuco. Na defesa dos interesses da colônia despontam as primeiras figuras de importância para a história naval do Brasil, Cristóvão Jacques, Martim Afonso de Souza, Estácio de Sá, Salvador Correia de Sá e Benevides, Jerônimo de Albuquerque e tantos outros protagonistas de feitos heroicos, e que, não raro, sacrificaram a própria vida pela causa que defendiam. A galeria dos vultos notáveis de nossa história naval ganha novos personagens com o nascimento do Brasil independente, quando se constituiu a Marinha Imperial, representada pela Esquadra da Independência. Ao longo do tempo, emblemáticos exemplos de heroísmo, coragem, visão estratégica, competência administrativa, fibra, inteligência e dedicação foram oferecidos às gerações futuras por Tamandaré, Barroso, Inhaúma, Custódio de Melo, Wandenkolk, Alexandrino, Júlio de Noronha, Fronten, Álvaro Alberto, o imperial marinheiro Marcílio Dias, os jovens guarda-marinha Greenhalgh, aspirante Nascimento e outros nomes de grande valor. Os textos a seguir apresentam breves biografias de alguns desses vultos notáveis. Ilustres marinheiros que se destacaram em nossa marinha, contribuindo para fazer do Brasil uma pátria livre e soberana. Almirante Joaquim Marques Lisboa, 1807 a 1897, Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha. O almirante Joaquim Marques Lisboa era natural do Rio Grande do Sul. Em 1823, ingressou na Marinha como voluntário da Academia Imperial, por ocasião da consolidação da independência.
Durante toda a sua existência, Tamandaré foi apenas, e exclusivamente, marinheiro. Dedicou-se à Marinha e ao Brasil com todo o amor e devoção. De voluntário da Academia Imperial, classe de aspirante que não tinha foro de nobreza, uma das exigências da época, chegou às glórias do almirantado, sempre digno, sempre admirado. Oficial brilhante, extremamente dedicado à profissão, sua fé de ofício é a própria história da Marinha Brasileira, como escreveu o historiador Garcês Palha. Tamandaré foi a própria história viva da Marinha Brasileira em seu tempo. Lutou bravamente na Guerra da Independência. Embarcado na fragata Niterói, participou do combate contra a esquadra portuguesa de 4 de maio de 1823 e do célebre cruzeiro transoceânico deste navio em perseguição aos lusitanos que deixaram a Bahia, em 2 de julho de 1823. Combateu em todas as nossas lutas internas, na Guerra Cisplatina, 1825 a 1828, na Campanha Oriental, 1864 a 1865, na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, 1865 a 1870, nesta exercendo o alto cargo de comandante em chefe das Forças Navais do Brasil. Marques Lisboa também foi protagonista de ações humanitárias de grande repercussão. Como capitão de mar e guerra, foi designado, em 1847, o primeiro comandante do vapor Dom Afonso, construído na Inglaterra. No comando desse navio, realizou o salvamento dos tripulantes e passageiros da galera Ocean Monarch, incendiada nas imediações de Liverpool, em 24 de agosto de 1848. Em reconhecimento, o governo britânico ofereceu-lhe um relógio de ouro com a inscrição In Commemoration of His Gallant Exertion on this Melancholy Occasion. 2 anos depois, teve a oportunidade de novamente demonstrar sua liderança e habilidades marinheiras, quando socorreu a nau portuguesa Vasco da Gama, desmastreada por um fortíssimo vento sudoeste, nas proximidades da Baía de Guanabara. Após uma faina complicada devido ao mau tempo, o Dom Afonso conseguiu rebocá-la com segurança para o interior da baía. O agradecimento da colônia portuguesa pela proeza foi materializado presenteando o grande marinheiro com uma espada de ouro. Recebeu o título de barão em 1860, visconde, em 1865, conde, em 1887 e marquês de Tamandaré, em 1888. O nome Tamandaré, escolhido para o título com que foi agraciado, originou-se da homenagem que o imperador D. Pedro II lhe concedera, aludindo ao episódio ocorrido no pequeno porto de Tamandaré, localizado no estado de Pernambuco, onde o major Manuel Marques Lisboa, seu irmão, perecera na Revolução de 1824. Símbolo de virtudes cívicas, o grande marinheiro foi, por isso mesmo, elevado às honras e à culminância de patrono da Marinha Brasileira, pela Lei No. 461, de 29 de outubro de 1948. A data 13 de dezembro, aniversário de seu nascimento, foi instituída como Dia do Marinheiro. Tamandaré faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 20 de março de 1897. Almirante Tamandaré, acervo da DPHDM. Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Jerônimo de Albuquerque nasceu em Olinda em 1548. Era filho do português Jerônimo de Albuquerque, fundador do primeiro engenho de cana-de-açúcar de Pernambuco, com a filha de um chefe indígena local. Na luta contra os franceses que se instalaram no Maranhão nas primeiras décadas do século XVII França Equinocial, foi a primeira pessoa nascida no Brasil a ser designada comandante de uma força naval em missão militar na América Portuguesa. Jerônimo de Albuquerque era mestiço, fluente na língua geral e nos dialetos indígenas, experimentado nas lutas na colônia e hábil no contato amistoso com os povos indígenas. Compreendendo claramente as duas culturas, indígena e europeia, distinguiu-se tanto pela sua capacidade de articular interesses portugueses com os índios quanto pelas suas boas qualidades de líder guerreiro. Como comandante da expedição que combateria os franceses no norte do Brasil, partiu para Recife em junho de 1613. Navegando em caravelões e tendo a bordo cerca de uma centena de tropas indígenas,
executou o reconhecimento dos pontos da costa ocupados pelo inimigo. A batalha decisiva contra as tropas francesas ocorreu em 19 de novembro de 1614, na atual cidade de Icatu, no estado do Maranhão. A denominada Batalha de Guaxinduba foi travada entre portugueses e tabajaras, de um lado, e franceses e tupinambás, de outro. A vitória definiu a soberania portuguesa e a expulsão dos franceses da região. Além disso, possibilitou que grande parte da Amazônia passasse para o domínio português e, posteriormente, brasileiro. Jerônimo de Albuquerque, que após a expressiva vitória agregou Maranhão ao seu nome, contribuiu sobremaneira para que os portugueses dominassem o norte do Brasil, com o uso do poder naval. Pedro Teixeira, cerca de 1575 a 1641, foi um militar português que, em 1637, tornou-se o primeiro europeu a percorrer o rio Amazonas em toda a sua extensão. Em 1636, alguns padres e soldados espanhóis chegaram a Belém, vindos do Equador, de onde, atacados pelos índios encabelados, fugiram descendo o rio Amazonas. Pediram auxílio ao governador do Grão-Pará Jacomé Raimundo de Noronha, que decidiu enviar uma expedição rio acima. Confiou o comando da empreitada a Pedro Teixeira que, desde a campanha do Maranhão, 1616, destacara-se no combate a invasores holandeses, franceses, irlandeses e ingleses na região da Foz do Amazonas. O governador era um homem de visão e vislumbrara no episódio uma oportunidade para alargar o domínio português, ainda que, na época, Portugal e Espanha fossem governados pelo mesmo rei. Por iniciativa própria, deu ordens a Pedro Teixeira para colocar marcos em nome da coroa portuguesa na região a ser explorada. São feitos como esses que, mais tarde, delinearão as fronteiras do Brasil. No século seguinte, o diplomata Alexandre de Gusmão, um brasileiro a serviço da corte portuguesa, lideraria as negociações que levariam à assinatura do Tratado de Madrid, 1750, o qual teria como base o princípio do uti possidetis que, em síntese, estabelece que a terra deve pertencer a quem de fato a ocupa. Foram as estações de apoio e fortificações implantadas pelos exploradores portugueses e os pontos assinalados por marcos como os deixados por Pedro Teixeira ao longo de sua expedição fluvial pelo Rio-Mar, que serviriam como referência para a aplicação deste princípio no continente. O Tratado de Madrid teve vida curta, mas constituiu o precedente que serviria como referência para as negociações subsequentes entre Portugal e Espanha. Pedro Teixeira, retratado na obra Posse da Amazônia, sobre a expedição do militar na região amazônica. Autoria: Fernandes Machado, acervo do Museu Paulista da USP, São Paulo. Almirante Alexander Thomas Cochane, 1775 a 1860, Lord Cochane, Marquês do Maranhão. Lord Cochane nasceu a 14 de dezembro de 1775, na Escócia. Em 1823, foi contratado para o serviço do Brasil com a patente de primeiro almirante da Armada Nacional e Imperial. Neste mesmo ano, apresenta-se no Rio de Janeiro e organiza, com outros oficiais ingleses igualmente contratados, a Marinha do Brasil, constituída de navios deixados pelos portugueses e outros que foram adquiridos. Sua contratação pelo governo brasileiro foi sugerida pelo plenipotenciário em Londres Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira Horta, o Marquês de Barbacena, que, consciente das habilidades marinheiras de Cochane, o indicara José Bonifácio de Andrada e Silva, então na chefia do primeiro gabinete do Brasil Independente. Comandou a Esquadra da Independência, entrando em combate com a esquadra portuguesa, que se encontrava na Bahia. Destacou-se na integração das províncias do norte do Império, notadamente das províncias da Bahia, do Maranhão e do Pará. Foi o consolidador da nossa independência política, o que fez com o maior devotamento, assegurando a integridade do nosso território, o que lhe valeu o título de Marquês do Maranhão. Cochane veio a falecer em Londres, em 31 de outubro de 1860. Foi sepultado na Abadia de Westminster, tendo no túmulo os escudos do Chile, da Grécia e do Brasil, países pelos quais combateu. Almirante Alexander Thomas Cochane,
acervo da DPHDM. Almirante João Pascoe Grenfell, 1800 a 1869. João Pascoe Grenfell nasceu na Inglaterra, em 30 de setembro de 1800. Veio do Chile, acompanhando o almirante Cochane, em 1823, ingressando na Marinha do Brasil. Destacou-se na Guerra da Independência, especialmente na adesão do Pará à independência e ao Império. No comando do Brigue Caboclo, durante a Guerra Cisplatina, perdeu o braço em decorrência de ferimento em combate. Promovido a capitão de mar e guerra, recebeu o comando da fragata Isabel e foi designado para a importante missão de assegurar o trono de Portugal a de Maria, filha de D. Pedro I. Comandou as forças navais do Império contra os rebeldes da Revolução Farroupilha e na guerra contra Uribe e Rosas. Era o comandante em chefe da esquadra quando do notável feito da passagem do Toneleiro, a 17 de dezembro de 1851, naquela campanha. Foi o oficial inglês que mais combateu pelo Brasil. Faleceu em Liverpool, em 20 de março de 1869. Almirante João Pascoe Grenfell, acervo da DPHDM. Almirante John Taylor, 1789 a 1855. O almirante John Taylor nasceu na Inglaterra, em 22 de dezembro de 1789. Era primeiro-tenente na Marinha Real Britânica quando foi contratado, em 1823, no posto de capitão de fragata. No comando da fragata Niterói, participou do combate contra os portugueses, em 4 de maio de 1823 e, de modo brilhante, do famoso cruzeiro realizado por aquele navio em perseguição à esquadra lusitana até o Tejo, aprisionando vários navios portugueses. Era casado com uma brasileira, Maria Teresa da Fonseca e Costa. Por pressão da Inglaterra, Taylor foi exonerado do serviço da Armada Imperial Brasileira. Entretanto, decreto do imperador de 1825 reconduziu a Marinha, no posto de chefe de divisão e o colocou na situação de súdito naturalizado. Como oficial general comandou as forças navais brasileiras em várias lutas internas. Chefiou a divisão naval incumbida de dar combate à revolta dos Cabanos, no Pará. Combateu a Confederação do Equador e, durante o período da regência, como comandante dos navios estacionados no Rio de Janeiro e ajudante do quartel-general, atuou nos diversos movimentos que agitavam a capital do país. No posto de vice-almirante, exerceu o cargo de chefe do Estado-Maior da Armada. Dos oficiais estrangeiros que ingressaram na Marinha Brasileira por ocasião da independência, Taylor foi um dos que mais se destacaram. Faleceu em 26 de novembro de 1855. Foi sepultado no Cemitério dos Ingleses, no bairro da Gamboa, na cidade do Rio de Janeiro. Almirante John Taylor, acervo da DPHDM. Almirante João Francisco de Oliveira Botas, João das Botas, 1776 a 1833. O almirante João Francisco de Oliveira Botas nasceu em Portugal em 24 de junho de 1776. Foi um dos pioneiros da consolidação da independência, tendo papel relevante junto aos patriotas baianos do Recôncavo e da Ilha de Taparica, na reação contra o general Inácio Luiz Madeira de Melo, assim contribuindo para a expulsão das tropas portuguesas da Bahia. Para tal, contou com uma pequena esquadra composta por canhoneiras, uma escuna e baleeiras, guarnecidas por cerca de 700 homens. Participou ainda, com o mesmo ardor patriótico, da Guerra Cisplatina, tomando parte nos combates de Santiago, Lara Quilmes e Arregui. Atingiu o posto de chefe de divisão da Armada Nacional e Imperial. João das Botas veio a falecer na Bahia no dia 18 de dezembro de 1833. João das Botas, acervo da DPHDM. Almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, 1804 a 1882, Barão do Amazonas. O almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, nascido em Lisboa, ingressou na Academia Real dos Guardas-Marinha, já então com sede no Brasil, em 1821. Embarcou em vários navios da esquadra e realizou longas viagens de instrução com turmas de guardas-marinha. Enquanto esteve no serviço ativo da Marinha,
Combateu nos vários conflitos internos e externos em que se envolveu o Império. Em 1865, foi nomeado chefe do Estado-Maior da divisão comandada pelo almirante Tamandaré e comandante da 2ª Divisão Naval. Herói da Guerra da Tríplice Aliança, foi o vencedor da Batalha Naval do Riachuelo, travada em 11 de junho de 1865, quando, investindo com a proa de sua capitania, a fragata Amazonas, contra os navios inimigos que lhe estavam mais próximos. E pondo-os a pique, assim decidiu a sorte da luta. 2 frases de Barroso naquela batalha deixaram claro sua fibra, sua capacidade de decisão e o seu patriotismo: atacar e destruir o inimigo o mais perto que puder, e o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. A importância de sua atuação na Batalha Naval do Riachuelo foi reconhecida pelo governo imperial, que lhe concedeu a Ordem Imperial do Cruzeiro e o título honorífico de Barão do Amazonas. Barroso faleceu em Montevidéu, em 8 de agosto de 1882. Almirante Barroso, acervo da DPHDM. Almirante Joaquim José Ignácio, 1808 a 1869, Visconde de Inhaúma. O almirante Joaquim José Ignácio nasceu em Lisboa a 30 de julho de 1808. Chegou ao Brasil com seus pais em 1810, aos 2 anos de idade. Matriculou-se na Academia Imperial dos Guardas-Marinha, tendo praça de aspirante à Guarda-Marinha no dia 20 de novembro de 1822, na primeira turma após o Brasil tornar-se independente. Tomou parte na Guerra da Independência, na Guerra Cisplatina e em quase todas as lutas internas da regência e do Primeiro Reinado, Cabanada, Sabinada, Revolução Farroupilha e na Revolta Praieira de Pernambuco. Atingiu os mais altos postos e cargos da hierarquia naval, com destaque para os cargos de chefe do Estado-Maior da Armada e ministro da Marinha. Comandante em chefe das Forças Navais Brasileiras na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, a ele se devem os feitos gloriosos da passagem de Curupaiti e Humaitá e os forçamentos das baterias do Tebiquari, Timbó e Angostura. Em 1869, deixou o comando gravemente enfermo, mas, como declarou em ordem do dia, por não ter a esquadra mais inimigos a combater, nem fortificações nas margens do rio Paraguai a destruir. O Visconde de Inhaúma, título com que foi agraciado em 1868, era pai do herói brasileiro, primeiro-tenente Antônio Carlos de Maris e Barros, comandante do encouraçado Tamandaré. Morto em decorrência de ferimentos recebidos no combate do Paço da Pátria, 16 de abril de 1866, durante a Guerra da Tríplice Aliança. O almirante Joaquim José Ignácio faleceu a 8 de março de 1869, poucos dias após retornar ao Rio de Janeiro. Visconde de Inhaúma, acervo da DPHDM. Capitão de fragata Manuel Vital de Oliveira, 1825 a 1867. O capitão de fragata Manuel Vital de Oliveira era natural de Recife, onde nasceu a 28 de setembro de 1825. Ingressou na Academia de Marinha em 1843. Navegador apaixonado, em 1845, começou o levantamento hidrográfico de Pitimbu, na Paraíba, a São Bento, na costa de Pernambuco, sendo logo após recomendado pelo futuro Barão do Amazonas para executar o levantamento das rocas e seus baixios, situados a 120 milhas da costa brasileira. Fez explorações hidrográficas na província de Alagoas, levantando várias cartas. Considerado por muitos o hidrógrafo padrão brasileiro, executou trabalhos que possibilitaram à hidrografia no Brasil avanços relevantes, antecipando o notável desenvolvimento da ciência cartográfica brasileira, considerada, nos tempos atuais, uma das mais avançadas do mundo. Faleceu em 2 de fevereiro de 1867, em consequência de ferimentos recebidos em combate contra a fortaleza paraguaia de Curupaiti. Manuel Vital de Oliveira, acervo da DPHDM. Almirante Arthur Silveira da Mota, 1843 a 1914, Barão de Jaceguai. O almirante Arthur Silveira da Mota nasceu a 26 de maio de 1843 em São Paulo. Oficial preparado técnica e intelectualmente,
Foi cedo investido das funções de professor de hidrografia e história naval na Escola de Marinha, como então era denominada a atual Escola Naval. Herói da Guerra da Tríplice Aliança, comandou o encouraçado Barroso, primeiro navio brasileiro a vencer as defesas da poderosa fortaleza de Humaitá, em 19 de fevereiro de 1868. Destacou-se em vários outros combates. A atuação de Jaceguai no conflito com o Paraguai ficou registrada nas palavras de um de seus biógrafos. O seu papel na Guerra do Paraguai foi o de um grande herói e toda a sua carreira de marinheiro constitui uma longa série de serviços meritórios prestados com a maior dedicação e proficiência. Em notáveis viagens de instrução de longo curso, comandou a fragata Amazonas e as corvetas Niterói e Vital de Oliveira. Promovido sucessivamente por serviços de guerra, atingiu o posto de capitão de mar e guerra aos 26 anos de idade, caso único na Marinha do Brasil. Aos 35, era oficial-general. Foi comandante em chefe da Esquadra de Evoluções, ministro plenipotenciário em missão especial na China, diretor da Escola Naval e da repartição da Carta Marítima. Recebeu o título de Barão de Jaceguai, em 1882, por ocasião da sua promoção ao posto de chefe de esquadra. Oficial de grande cultura, notável escritor, foi o único representante da Marinha, até hoje, a ter seu nome inscrito na Academia Brasileira de Letras. O Barão de Jaceguai faleceu em 6 de junho de 1914, no Rio de Janeiro. Barão de Jaceguai, acervo da DPHDM. Guarda-Marinha João Guilherme Greenhalgh, 1845 a 1865. O guarda-marinha João Guilherme Greenhalgh era natural do Rio de Janeiro, onde nasceu a 28 de junho de 1845. Foi herói da Guerra da Tríplice Aliança. Durante a memorável Batalha Naval do Riachuelo, em 11 de junho de 1865, o seu navio, a corveta Parnaíba, foi abordada a um só tempo por 3 navios paraguaios e teve sua tolda reocupada pela turba inimiga. Defendendo com todas as suas forças o pavilhão nacional, que um oficial paraguaio tentava arriar, viu-se Greenhalgh acutilado por todos os lados, e tombou no convés de seu navio, no mesmo dia 11 de junho. Naquele episódio, bradou-lhe o inimigo, larga esse trapo. Porém Greenhalgh não consentiu que se consumasse a afronta à pátria, empunhou a sua arma e a descarregou sobre o adversário. Os paraguaios, em onda, avançaram sobre Greenhalgh, que teve a cabeça decepada. Em reconhecimento, a Marinha lhe tem dedicado, em várias épocas, um navio de guerra com o seu nome, para que este seja sempre lembrado como exemplo de extremo sacrifício na defesa da pátria. João Guilherme Greenhalgh, fonte, Wikimedia Commons. Imperial Marinheiro Marcílio Dias, 1838 a 1865. Marcílio Dias nasceu na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em 1838. Ingressou na Marinha como grumete, aos 17 anos de idade, tendo praça no Corpo de Imperiais Marinheiros em 5 de agosto de 1855. Destacou-se no assalto à Praça Forte de Paysandu, durante a Campanha Oriental, sendo condecorado por sua bravura. Sagrou-se herói na Batalha Naval do Riachuelo, no início da Guerra da Tríplice Aliança. Chefe do rodízio raiado de ré da corveta Parnaíba, ao ser este navio abordado por navios paraguaios, travou, armado de sabre, luta corpo a corpo contra 4 inimigos, abatendo 2 deles, mas tombando ferido, vindo a falecer no dia seguinte. Com as honras do cerimonial marítimo, foi sepultado nas águas do Rio Paraná. Sua passagem pela Marinha foi a de um marinheiro excelente, disciplinado, cumpridor dos seus deveres. A carreira de Marcílio Dias foi encerrada com a graduação de primeira classe, a que foi promovido no dia 20 de julho de 1864. Marcílio Dias, acervo da DPHDM. Aspirante Joaquim Cândido do Nascimento, 1849 a 1865. O aspirante Joaquim Cândido do Nascimento, caçula dos heróis de nossa pátria, foi adotado como símbolo para os jovens marinheiros, por ter encarnado a bravura e o entusiasmo apesar da pouca experiência profissional e tempo de serviço.
Assentou praça em 2 de março de 1864, com 15 anos e, ainda aspirante, um ano mais tarde, por sua livre vontade e audácia, seguiu, juntamente com outros 5 aspirantes, para o Teatro de Operações no Paraguai. Na Batalha de Riachuelo, em junho de 1865, estava embarcado na canhoneira Mearim. Seu navio tomou parte de diversos acontecimentos, abriu fogo contra o inimigo e também o perseguiu, repeliu as tentativas de abordagem com as cargas de sua artilharia, socorreu aliados e inimigos feridos e ajudou outros navios da força que estavam avariados. No combate, a Mearim sofreu diversos danos, tendo Nascimento recebido citação de seu comandante pelo seu proceder durante o combate. A 12 de agosto, a esquadra forçou a passagem de Cuevas, no Rio Paraguai, defendida fortemente pela artilharia e infantaria paraguaias. O fogo tenaz dos paraguaios fez muitas vítimas, dentre elas, o aspirante Nascimento. Acerca dessa passagem, comenta uma folha do Império. Passar barrancas fortificadas como a esquadra acaba de fazer, e contestando o fogo com energia, e cada um ocupando seu posto, é feito de heroísmo e abnegação que muitos não sabem, ou não quererão apreciar. Aqueles, porém, que nestes momentos críticos só têm dado ouvidos ao sentimento do brio e ao cumprimento do dever, estão contentes de si, porque têm consciência do quanto têm feito pelo país. As privações, as vigílias, os rigores do clima e toda a sorte de sacrifícios não abateram o ânimo militar daquele jovem, que defendeu com galhardia a nossa bandeira até o derradeiro momento de sua vida. Joaquim Cândido do Nascimento, acervo da DPHDM. Almirante Luiz Felipe de Saldanha da Gama, 1846 a 1895. Saldanha era descendente da nobreza portuguesa. Era neto do Conde da Ponte, João de Saldanha da Gama Melo Torres Guedes Brito, governador da capitania da Bahia, quando da chegada da família real, em 1808. Após cursar a escola de marinha, teve o seu batismo de fogo aos 18 anos, como parte do contingente de desembarque da Força Naval que atacou Paissandu, dezembro de 1864, durante a intervenção do governo brasileiro no Uruguai, em decorrência da luta entre os partidos Branco e Colorado. Depois do combate, permaneceu, na flotilha do Alto Uruguai por 19 meses. Passou, em seguida, para o Teatro de Operações no Paraguai, onde ficou por mais 4 anos. Em 1889, era o comandante do encouraçado Riachuelo. Na proclamação da República, estava em um congresso nos Estados Unidos. Convidado para assumir o cargo de ministro da Marinha, em substituição a Custódio de Mello, recusou-se, declarando a Floriano que, se estivesse no Brasil a 15 de novembro, as coisas não ocorreriam como ocorreram. Era fascinado pela Marinha. Mesmo desencantado com o advento da República, aceitou assumir o comando do Corpo de Marinheiros, que então tinha como sede a fortaleza da ilha de Villagagnon. Promovido a contra-almirante em 1891, foi nomeado diretor da Escola Naval, onde continuou o trabalho de formação de pessoal nos moldes elevados, tal como era sua concepção. A revolta da Armada vai encontrá-lo no cargo, onde, durante muito tempo, buscou equilibrar-se em uma posição de neutralidade, em função do seu ideal de manter a escola naval e o corpo de marinheiros livres da tempestade. Por fim, o seu caráter nobre, o idealismo e o fascínio pela marinha o levaram a aderir à revolta, uma causa então perdida, e, depois, a Revolução Federalista, que se alastrara pela região sul, vindo a falecer em combate a 24 de junho de 1895, em Campo Osório, Rio Grande do Sul. Almirante Saldanha da Gama, acervo do Le Monde Illustré. Almirante Joaquim Marques Batista de Leão, 1847 a 1913. O almirante Joaquim Marques Batista de Leão nasceu no Rio de Janeiro, a 6 de janeiro de 1847. Com 16 anos, teve praça de aspirante à Guarda-Marinha. Após conclusão do curso na Escola de Marinha, embarcou no encouraçado Barroso e, nesse navio, seguiu para se incorporar à esquadra em operações de guerra contra o Paraguai.
Imediato do cruzador Almirante Barroso durante a viagem de circunnavegação iniciada em 1888, assumiu o comando do navio em função da promoção do comandante, capitão de mar e guerra Custódio José de Melo, ao posto de contra-almirante. Comandou o Corpo de Marinheiros Nacionais e a Divisão do Norte. Exerceu o cargo de inspetor-geral das escolas profissionais e foi, por 2 vezes, diretor da Escola Naval, demonstrando nessas comissões sua vocação para o ensino. Como ministro da Marinha, em 1911, criou o Curso Superior da Marinha, atual Escola de Guerra Naval, e encomendou a construção dos primeiros submarinos da Marinha, os F-1, F-3 e F-5. Foi exonerado do cargo de ministro da Marinha a pedido, na sequência de sua recusa em enviar navios para bombardear Salvador, em decorrência de uma ordem judicial. Entretanto, a cidade foi bombardeada por disparos oriundos das fortalezas. Na carta enviada ao presidente da República, 11 de janeiro de 1912, denominada Carta de Ouro, devido ao reconhecimento que teve a sua atitude pelo povo baiano, Marques de Leão assinala os motivos que o levaram à decisão. O bombardeio da capital do estado da Bahia pelas fortalezas guarnecidas por forças federais é uma iniquidade que atenta menos contra a Constituição brasileira que contra a civilização e a dignidade humana. Julgava-me já tranquilo a esse respeito, pois que repetidas vezes me asseverastes, não interviríeis nos estados e quando ontem recebi a requisição de força para execução do mandado de habeas corpus do juiz federal da seção da Bahia. Não poderia pensar que algumas horas depois, um telegrama do capitão do porto daquele estado noticiar-me-ia um bombardeio da capital executado por fortalezas federais. Não posso ser conivente no ato que acaba de ser praticado, sujeitando-me a ordenar a partida de forças navais para o porto da Bahia, porque reconheço a iniquidade que se pretende cobrir a vossos olhos sob um pretexto de legalidade. Foi por isso que na manhã de hoje vos declarei que conquanto o cruzador Tiradentes estivesse pronto para partir a primeira ordem vós e o Scout Bahia o pudesse fazer com pouca demora, esta ordem só seria transmitida pelo meu sucessor na pasta da Marinha. Faleceu em Paris no dia 4 de dezembro de 1913. Almirante Joaquim Marques Batista de Leão, acervo do Clube Naval, Rio de Janeiro. Almirante Júlio César de Noronha, 1845 a 1923. O almirante Júlio César de Noronha nasceu no Rio de Janeiro em 25 de janeiro de 1845. Filho e neto de tradicionais famílias brasileiras, foi um dos mais brilhantes chefes da Marinha no passado. Foi o almirante Júlio de Noronha, no justo conceito de seus contemporâneos, um dos homens da Armada do Brasil que, pelo seu valor, sua competência e seu prestígio, conseguiu, em decorrência de seu preparo profissional e de sua sólida cultura, a liderança que o projetou para a posteridade. O seu heroísmo na guerra mereceu citação especial, por se haver empenhado com valor nas ações de Riachuelo, Cuevas e Mercedes. Foi também citado por Inhaúma por sua bravura nos combates da Lagoa Vera, ao lado de Saldanha da Gama. Em 1879, como comandante da corveta Vital de Oliveira, realizou a primeira viagem de circunnavegação da Marinha Imperial Brasileira com guardas-marinha, ocasião em que também transportou, da Europa para a China, a comissão diplomática chefiada pelo almirante Barão de Jaceguai que estabeleceu as primeiras relações do Brasil com aquele país. Como ministro da Marinha no governo de Rodrigues Alves, Noronha voltou as atenções governamentais e parlamentares para a Armada. A 14 de novembro de 1904, era sancionada a lei autorizando a construção de novas unidades do Programa Naval Júlio de Noronha, que compreendia a vasta renovação do material flutuante da Marinha, bem como a implantação de uma estrutura de manutenção adequada. O programa não chegou a ser implementado nos moldes que propunha. Entretanto, reformulado, tornou-se realidade na gestão de seu sucessor, Alexandrino de Alencar. O almirante Júlio de Noronha faleceu no Rio de Janeiro em 11 de setembro de 1923. Almirante Júlio César de Noronha, acervo do Clube Naval. Almirante Alexandrino Faria de Alencar, 1848 a 1926. O almirante Alexandrino Faria de Alencar era natural do Rio Grande do Sul,
onde nasceu em 12 de outubro de 1848. O jovem Alexandrino cedo entra para a Marinha. Aprovado nos preparatórios da então Escola de Marinha, é matriculado no primeiro ano e tem praça de aspirante à Guarda-Marinha em fevereiro de 1865. Tranca a matrícula na Escola de Marinha e obtém licença para servir na esquadra em operações no Rio da Prata, participando da recém-iniciada Guerra da Tríplice Aliança. Cerca de 3/4 de sua longa existência foram de atividade contínua na prestação de serviços relevantes aos altos interesses da pátria. Foi ministro da Marinha de 5 presidentes da República. Foi o reorganizador das nossas forças navais quando a nova esquadra incorporaram-se os mais poderosos navios da época, os encouraçados Minas Gerais e São Paulo, os cruzadores Rio Grande do Sul, Bahia e 10 contratorpedeiros. Foi o criador e inspirador de vários institutos de ensino, como a Escola de Aviação Naval, em 1916, e de reformas administrativas tendentes a colocar a Marinha ao nível dos conhecimentos bélicos da época. Em 1925, completou 60 anos de bons serviços à Marinha e à Pátria. O almirante Alexandrino faleceu em 18 de abril de 1926 no Rio de Janeiro. Almirante Alexandrino Faria de Alencar, acervo da DPHDM. Almirante Pedro Max Fernando de Fronten, 1867 a 1939. O almirante Pedro Max Fernando de Fronten nasceu em Petrópolis no dia 8 de fevereiro de 1867. Oficial, comandante e chefe extremamente dedicado à profissão, deu destaque e brilho a todas as comissões que lhe couberam. Foi comandante em chefe da Divisão Naval em Operações de Guerra, DNOG, constituída pelos cruzadores Rio Grande do Sul e Bahia, contratorpedeiros Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Paraíba, Tender Belmonte e rebocador Laurindo Pita, que atuou na Primeira Guerra Mundial. Foi chefe do Estado-Maior da Armada e ministro do então denominado Supremo Tribunal Militar. Comandante de navios da esquadra, destacando-se o encouraçado São Paulo, oficial de Estado-Maior e da Presidência da República, diretor da Escola de Guerra Naval, comandante do Corpo de Marinheiros Nacionais, da 2ª Divisão Naval e da Divisão de Encouraçados. Seu lema era: quando não se pode fazer tudo o que se deve, deve-se fazer tudo o que se pode. O almirante Fronten faleceu no Rio de Janeiro a 7 de abril de 1939. Almirante Pedro Max Fernando de Fronten, acervo da DPHDM. Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra, 1883 a 1954. O almirante Alfredo Carlos Soares Dutra nasceu em Manaus a 4 de novembro de 1883. Ingressou na Escola Naval a 12 de abril de 1900. Foi promovido à Guarda-Marinha no dia 6 de janeiro de 1903. Durante a brilhante carreira naval, comandou ou dirigiu por 16 vezes, 5 das quais até capitão-tenente. Participou das 2 grandes guerras mundiais, na primeira, a bordo do cruzador Rio Grande do Sul, capitania da Divisão Naval em Operações de Guerra, DNOG, quando retornou condecorado com a Medalha da Vitória, na segunda. Como comandante em chefe da Força Naval do Nordeste que, integrada à 4ª Esquadra dos Estados Unidos, atuou na Batalha do Atlântico, no Mar do Caribe e no Atlântico Sul. Pela sua atuação durante a Segunda Guerra Mundial, foi condecorado com a Legião do Mérito pelo Congresso norte-americano. O almirante Soares Dutra faleceu no Rio de Janeiro em 30 de agosto de 1954. Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra, acervo da DPHDM. Almirante Ari Parreiras, 1890 a 1945. O vice-almirante Ari Parreiras nasceu em 17 de outubro de 1890, em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Participou das 2 grandes guerras mundiais. Na primeira, seguiu para a Europa na Divisão Naval em Operações de Guerra, DNOG, embarcado no contratorpedeiro Piauí, regressando com a Medalha da Vitória. Na segunda, ao longo de quase 3 anos, dirigiu com empenho a construção e comandou a Base Naval de Natal, no Rio Grande do Norte, que apoiou, com grande esforço, os navios brasileiros e aliados que operavam no Atlântico Sul.
Serviu em diversos navios da esquadra e, entre as comissões que desempenhou, destacam-se as de chefe do Departamento de Máquinas do Encouraçado Minas Gerais, oficial de gabinete do Ministro da Marinha, chefe da Comissão de Instalação da Base Naval de Natal e seu diretor-geral, e, ainda, presidente da Comissão de Abastecimento de Sobressalentes dos Contratorpedeiros e Caça-Submarinos. O seu exemplo, digno de ser seguido, tornaram-no patrono dos maquinistas da Marinha, sendo a data do seu nascimento, 17 de outubro, celebrada como o Dia do Maquinista. Ari Parreiras faleceu em Niterói, em 9 de julho de 1945. Almirante Ari Parreiras, acervo da DPHDM. Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, 1889 a 1976. O almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva era natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em 22 de abril de 1889. Ao final do curso da Escola Naval classificou-se em primeiro lugar de sua turma de guardas-marinha, recebendo o prêmio Green-Alb decorrente de uma excepcional média alcançada, prenunciando uma brilhante carreira. Segundo tenente, enfrentou a revolta dos marinheiros a bordo do encouraçado Minas Gerais, em 1910, sendo ferido a baioneta por um dos amotinados. Em 1916, indicado para a Escola Naval, permaneceu como membro do corpo docente até 1946. No ano seguinte, atuou na diretoria de armamento, onde ficou encarregado de prosseguir os estudos dos explosivos derivados do sais e granidina, descoberta de seu pai, Dr. Álvaro Alberto da Silva. Tais estudos visavam as aplicações militares do explosivo denominado rupturita, de sua invenção. Logo cedo, o seu nome extrapolou o âmbito naval. Foi eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências, onde viria a exercer os cargos de secretário, secretário-geral, vice-presidente e, por 2 períodos, presidente. Em 1926, capitão-tenente, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Química e seu primeiro presidente. Em 1937, já no posto de capitão de fragata, presidiu 3 Congressos Sul-Americano de Química, no Rio de Janeiro, evento realizado no país por seu empenho pessoal. Conquistou, em 1939, o Prêmio Einstein da Academia Brasileira de Ciências. Esse ano, incluiu no programa de ensino da Escola Naval o estudo da energia atômica. Em 1942, passou para a reserva remunerada como capitão de mar e guerra. Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1946, com o mundo ainda atônito com o potencial destruidor das bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos da América sobre o Japão no ano anterior, Álvaro Alberto foi designado representante do Brasil na Comissão de Energia Atômica da ONU, que acabara de ser criada. Foram 2 anos de exercício de difícil e delicada missão, conseguindo, em ação brilhante, tornar vencedoras algumas teses importantes para o interesse nacional. De volta ao Brasil, teve a sua tese aprovada pelo Conselho de Segurança Nacional, passando a orientar a política nacional de exportações de minerais atômicos, mas, por força de pressões externas, mais tarde, a qual não foi respeitada. Pela sua atuação como presidente da Comissão de Energia Atômica da ONU, foi promovido, por lei especial de 1948, a contra-almirante honorário. Vendo a necessidade de o Estado coordenar e estimular a pesquisa científica no Brasil, chefiou a comissão designada pelo Presidente da República para elaborar o anteprojeto de criação do Conselho Nacional de Pesquisas, CNPq, transformado em lei pelo Congresso em 1951, do qual seria o primeiro presidente. Em sua gestão, além de iniciativas em prol da ciência, Álvaro Alberto realizaria a obra que coroaria toda uma vida dedicada à Marinha e à Pátria, o preparo de uma política nacional de energia atômica, pela qual foi decidido que o Brasil buscaria chegar ao enriquecimento de urânio pelo processo da ultracentrifugação, tecnologia hoje dominada, conforme comprova a usina de enriquecimento isotópico que leva o seu nome, localizada no Centro Experimental Aramar. Em 1955, foi promovido a vice-almirante e reformado. No ano seguinte,
em meio a grandes pressões e não desejando assinar acordos que considerava lesivos aos interesses nacionais, pediu demissão da presidência do CNPq. Faleceu no Rio de Janeiro, em 31 de janeiro de 1976, aos 86 anos. Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, acervo da DPHDM. Almirante Paulo de Castro Moreira da Silva, 1919 a 1983. O Almirante Paulo de Castro Moreira da Silva nasceu no Rio de Janeiro, em 18 de outubro de 1919. Guarda-marinha em 1940, na Segunda Guerra Mundial, embarcou em navios da Esquadra e no contratorpedeiro Davis, da Marinha Norte-Americana. Após a guerra, em 1947, foi designado instrutor da Escola Naval. No ano seguinte, organizou o primeiro curso de especialização de oficiais hidrógrafos e participou de um cruzeiro ao sul do Brasil a bordo do caça-submarino Javari, realizando as primeiras estações oceanográficas, coletando informações meteorológicas e sobre a pesca, junto a um grande número de colônias. Desde essa época, empenhou-se o almirante Paulo Moreira da Silva em descobrir tudo quanto o mar pode oferecer para o benefício humano, especialmente no campo vital da alimentação. Via o mar como uma fonte primária de alimentos. Um dos seus projetos mais importantes, em âmbito nacional, foi o desenvolvimento e produção da farinha de peixe, com o propósito de proteína animal a baixo custo. A necessidade de se aperfeiçoar o levou a pedir permissão à Marinha para realizar os cursos de hidrografia, meteorologia, biologia marinha, geologia marinha, magnetismo, sismologia e gravimetria na França. Recebendo resposta negativa, pediu licença do serviço ativo e seguiu para aquele país, onde permaneceu um ano estudando. Reconhecendo a sua dedicação, a Marinha o pôs em comissão por mais um ano, proporcionando-lhe cursar, ainda, a Escola de Meteorologia da Marinha Britânica, no país de Gales. Durante seus estudos no exterior, 1949-51, escreveu um manual de meteorologia, publicado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, DHN, em 1953. Mais tarde, viu concretizado seu projeto de criação de um departamento de geofísica na DHN. Formulou a participação da Marinha do Brasil no Ano Geofísico Internacional, 1957-58. Em 1964, liderou a transformação do navio Escola Almirante Saldanha em navio oceanográfico, o primeiro do país. Idealizou e dirigiu o projeto Cabo Frio, com o objetivo de aproveitar o fenômeno da ressurgência, subida das águas profundas, ricas em nutrientes, que ocorre na região, para o cultivo de animais marinhos e algas. Do projeto, originou-se o Instituto Nacional de Estudos do Mar, INEM, que em março de 1985, em homenagem ao seu idealizador, passou a denominar-se Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. Presidiu a Fundação de Estudos do Mar, FEMAR, criada sob sua inspiração, por cerca de 15 anos, cumulativamente com as direções do Instituto de Pesquisas da Marinha, IPQM, e do Projeto Cabo Frio. Em paralelo às suas atividades na Marinha, o almirante exerceu diversos cargos na administração pública. O almirante Paulo Moreira faleceu em 2 de maio de 1983. De acordo com seu desejo, registrado em carta deixada quando comandava o Saldanha, suas cinzas foram lançadas ao mar, nas proximidades da Ilha Rasa, em 11 de junho de 1988. Almirante Paulo de Castro Moreira da Silva, acervo da DPHDM. Notas. 1. As biografias, na sua maioria, foram baseadas no tradicional folheto Vultos da História Naval, de autoria do almirante João do Prado Maia, sem data, publicado pelo Serviço de Relações Públicas da Marinha. Glossário. Código Internacional de Sinais, CIS. Conjunto de sinais visuais, sonoros e elétricos, com nomenclatura e pronúncia padronizadas internacionalmente, utilizados para facilitar a comunicação entre estações móveis ou fixas, navais, terrestres, aéreas, tanto civis como militares.
As letras e números são representadas por bandeiras ou pela sucessão de traços e pontos para comunicações visuais por lampejos ou áudio. Estes traços e pontos configuram o código Morse. As letras e números, individualmente ou combinados, formam mensagens também padronizadas. Alfa. Abauroamento, disse também abauroação, termo jurídico, significa a colisão entre navios. Aguada, provisão de água doce de uma embarcação. Fazer aguada significa completar